Olá, gente querida. Feliz dia para todos nós. O nosso tema de hoje é a necessidade da encarnação, que é diferente da necessidade da reencarnação. Encarnação é quando viemos pela primeira vez, e a reencarnação é quando voltamos para o mundo dos espíritos e retornamos a esta casa, essa terra, esse planeta. Então, por que encarnar? Um dia Deus pensou em nós com muito amor, com muito carinho. Então, nós somos trazidos para essa terra abençoada. Se nós soubermos aproveitar essa oportunidade, será muito bom para o nosso espírito, porque todos nós somos criados pelo mesmo princípio, de simples e ignorantes. Simples porque é nossa primeira viagem à Terra e ignorantes de todas as verdades espirituais. Verdades essas contidas nas leis da reencarnação, da encarnação e da reencarnação. Mas em uma só passagem pela Terra, nós não conseguiremos cumprir todas as etapas. Então, nós voltamos reencarnados para dar sequência na nossa evolução. Por que encarnar, né? Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência material. Eu posso retornar a este mundo se eu não conseguir concluir todas as etapas necessárias ao meu desenvolvimento. Aí sim, como um desencarnante, eu volto para o mundo maior e reencarno para cumprir o que deixei para trás na minha passagem pela Terra. A reencarnação, assim como a encarnação, é uma lei natural. Jesus, num diálogo com Nicodemos, diz que é necessário renascer de novo. Nicodemos fala: mas como assim? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala: um dia compreenderemos essas verdades, essas coisas, porque por enquanto na matéria ainda não consegues entender. Queriam todos entender sobre esse renascimento e Jesus continuava com as suas explicações. O corpo é uma veste que precisa ser renovada. Encontramos no amor de Deus a possibilidade desse retorno. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre em direção a Deus, ao retorno até Deus. É um caminho que não depende de nós, de nossas opções, seguir uma trajetória, porque se nós conseguíssemos ser muito bons anjos, angelitude, na primeira encarnação, não havia necessidade de reencarnarmos. Mas cada alma constrói o seu céu, o seu inferno. Então, alguns discípulos perguntam para Jesus: por que nós não nascemos todos iguais? Porque uns são belos, outros nem tanto. Uns são ricos, outros nem tanto. Uns têm o corpo perfeito e outros nem tanto, né? Por que alguns passam dificuldades e outros não? E Jesus disse: há um propósito em todas as criações de Deus, para que o espírito possa aprender de experiência em experiência, evoluir para valorizar cada momento seu aqui na Terra. Porque vamos fazer uma comparação. Todos os homens estão na Terra em encarnações ou reencarnações para alcançar a angelitude. E olha que boa notícia para todos nós: um dia seremos anjos. Mas enquanto esse dia não chega,
Vamos nos comparar a um aluno, um escolar. Ele não chega nas séries mais altas, ele não chega nas matérias mais difíceis sem ter passado pela alfabetização, pela preparação para a alfabetização, para que um dia, quando ele chegar lá na faculdade, ele tenha a certeza que ele venceu todas as etapas que eram pedidas para cada aluno naquele momento. Então, essas classes, qualquer que seja o trabalho que exige de nós, é um meio do estudante, de nós, alcançarmos um fim e não um castigo que se lhe inflige. Se tiver que voltar e repetir aquela série, não é um castigo, é um recomeço, é um retorno. Se o aluno é esforçado, ele abrevia esse caminho. E então, ele vê que existem menos espinhos no caminho dele. Agora, se ele falha nessa proposta de retomar, reencarnar, ele precisa refazer, recomeçar os trabalhos de classe, e sim, é uma obrigação de recomeçar, partindo do princípio de onde ele deixou a tarefa sem ser concluída, inconcluída. Existem espíritos na Terra que ainda estão na fase selvagens, né? E para esses, né, é preciso desenvolver a inteligência. Ali, entre eles, no meio deles, eles vão desenvolvendo sensações, vivências. Uma vez, um indigenista, um dos irmãos famosos que desvendaram o mundo amazônico, os índios, né? E um deles ficou assim encantado de ver que de vez em quando as crianças saíam da água, corriam para um mato ali e faziam as necessidades e voltavam correndo para a água. E ele perguntou para um desses pequeninos: por que vocês saem da água toda hora e voltam toda hora? Ele falou: porque a gente não quer fazer o xixi na água, nem as necessidades na água, porque a água ela serve para nós de alimento, de lazer, de momentos de profunda alegria que nós não queremos estragar. Olha que lindo! Isso é um respeito demonstrado, um respeito profundo com a natureza, não é verdade? Essas pequenas criaturas sabiam que delas depende o bem-estar da floresta, dos rios, dos lagos, da vida. Nós todos temos livre arbítrio, mas Deus valoriza cada esforço nosso. Se nós não desperdiçarmos ou estragarmos esse corpo só por maltratar esse corpo com os vícios, os defeitos, mas também com os vícios morais, nós, pela invigilância, pela falta de perdão, estragamos a vestimenta com a falta da gratidão, gratidão a Deus. O corpo não te pertence, a vida não te pertence, ela pertence a Deus e um dia ela vai voltar para Deus. Se nós temos rancores, melindres, mágoas, sentimentos negativos que ainda carregamos dentro de nós, isso nos provoca doenças físicas que são consequências das enfermidades do nosso espírito. Compreendendo a necessidade desse resgate, para aquele que vai retornar para pagar as dívidas, se esforçar para domar as más inclinações, nós devemos orar. Orar por todo aquele espírito que está retornando ou que está vindo pela primeira vez. Jesus pergunta como Moisés resolvia os problemas de faltas e falhas daqueles que estavam lá nos tempos de Moisés.
E eles respondem, né? Pela lei de Talião, que é a lei de olho por olho e dente por dente. Nós não vivemos mais essa lei, né? Ou será que sim? Nos dias de hoje nós temos as redes sociais, né? Que revida tudo, comentam sobre tudo, sabem de tudo, aconselhar as pessoas, dar soluções, esclarecer, fornecer até projetos inteiros, mas para elas, na vida delas, não existe essa programação, esses projetos. Muitas vezes, todos os agravos que nós sofremos nesta vida é porque em algum momento nós desejamos que o outro também passasse por aquelas situações semelhantes. E às vezes somos até implacáveis nas condenações do erro do outro, das falhas do outro, mas nós, os espíritas e as demais religiões, não podemos esquecer que Jesus nos ensinou a lei do amor e que ela deve estar vigente em todos os momentos da nossa vida, porque em todos os mundos é vivenciado a lei do amor que Jesus nos ensinou. A reencarnação é a única lei que explica as desigualdades sociais. Às vezes nós somos muito complacentes, condescendentes com as nossas falhas, mas com as falhas dos outros, nós queremos compreensão para aquilo que nós fazemos de errado, mas na hora de julgar as falhas do outro, temos que ter esse cuidado e esse carinho, né? Jesus nos esclarece que enviaria um dia um consolador, que é o Consolador prometido, representado pelos Espíritos do Senhor. Então devemos aproveitar o hoje, porque o Consolador, ele já é presente dentro de nós. E existe uma lógica muito grande nos ensinamentos de Jesus, que Deus é o nosso Criador, Pai de todas as coisas, Deus possui todas as virtudes e essa lógica nesses ensinamentos, quando nós vemos alguma injustiça, imediatamente nós nos compadecemos, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Deus sempre assiste os nossos acertos e os nossos desacertos, mas Deus jamais, nunca desiste de nenhum de nós. Precisamos aprender a refletir, a fazer o que Deus espera de cada um de nós. Uns nascem bem e outros não tão bem. Uns sobrecarregados e outros com a vida cheia de facilidades. Aproveitemos esta oportunidade de recomeçar sempre agradecidos a Deus. Gratidão, meus queridos amigos. Obrigada.